Meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando neste dia 26 de novembro de 2025 o nosso podcast Cacimba. Aqui em Cacimba de Dentro, hoje, durante o nosso dia, fez 31 graus a nossa temperatura. E neste momento a gente está na casa dos 23 graus. Nosso podcast de hoje trazendo essas duas notícias que está em destaque para você no nosso vídeo, e essas notícias que estão nos principais sites, blogs e jornais pelo país afora, e a gente traz aqui para conversar um pouquinho com você, eu trazendo a minha opinião e aguçando que você tenha a sua opinião e fique informado sobretudo da principal notícia que está sendo falada, está sendo comentada pelo Brasil afora. E a gente traz esses dois destaques. 2 militares são baleados após ataque perto da Casa Branca nos Estados Unidos. O outro destaque que a gente traz, que está aí na tela para você também: Lula sanciona a lei que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Vamos iniciando lendo a reportagem sobre essa notícia que agora à tarde saiu em todos os sites, jornais de última hora, né? Esse ataque a tiros lá nos Estados Unidos, próximo à Casa Branca, em Washington, a capital do país norte-americano. E eu vou ler essa notícia aqui para todos vocês. Os soldados baleados fazem parte do contingente da Guarda Nacional mobilizada para patrulhar Washington desde agosto por ordem do presidente Donald Trump. Trump não estava na Casa Branca no momento do ataque. Ele deixou Washington na noite da terça-feira, dia 25, ontem no caso, e viajou para a Flórida, onde deve passar o feriado de ação de graças. O vice-presidente John Vance também não estava na cidade na hora. Em uma rede social, Trump chamou o atirador de animal e disse que os militares foram socorridos em estado grave. Segundo ele, o autor dos disparos ficou gravemente ferido e pagará o preço muito alto pelo ataque. O ataque aconteceu por volta das 14h30, o horário de Washington, e aqui às 16h30, que são 2 horas de fuso horário, a poucos quarteirões da Casa Branca. O tiroteio ocorreu perto de um parque movimentado, cercado por restaurantes e cafeterias. De acordo com o jornal Washington Times, a Casa Branca chegou a emitir um alerta vermelho que indica potencial risco de vida dentro do complexo presidencial. Mais tarde, o nível foi reduzido para laranja, que sinaliza alto risco, mas não necessariamente ameaça a morte. Logo após o ataque, a Agência de Aviação Civil dos Estados Unidos, a FAA, na sigla em inglês, chegou a interromper todas as decolagens do Aeroporto Nacional Ronald Reagan, que atende Washington, por questão de segurança. Os voos foram retornados menos de 1 hora depois. A secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristen, afirmou que está trabalhando com a polícia local para reunir mais informações sobre o ataque. O FBI, o Departamento de Justiça, também está investigando o caso. O diretor do FBI afirmou que o caso está sendo tratado como uma agressão contra agentes de segurança e será considerado uma questão de segurança nacional. Aí essa notícia desse tiroteio lamentável próximo à Casa Branca, lá nos Estados Unidos, próximo à sede
do governo americano, mas aqui a gente leu uma reportagem que está no G1.com, que tanto o vice-presidente como o presidente Donald Trump não estavam em Washington, que é a capital, não estava na sede lá, e ocorreu esse fato lamentável. Dois policiais de segurança que fazem parte da segurança foram gravemente feridos, afirmou o presidente Donald Trump, e o agressor, ele foi também preso e também foi baleado, né? Lamentavelmente, é um caso que choca a todo mundo, pega a gente de surpresa. A gente fica torcendo para que, graças a Deus, pelo menos até onde eu li, já está tudo sob controle, e é importante as forças de segurança, no caso desse, agir de forma rápida, e os americanos têm um potencial para isso, né? Mas nos últimos tempos a gente vem acompanhando nas mídias, nos jornais, o crescente número de ataques em igrejas, em escolas, em shoppings, em diversos lugares dos Estados Unidos, e isso também é reflexo. Muitos discordam, cada um tem a sua opinião, como eu tenho a minha. Eu acho que isso é um reflexo, eu tenho certeza, isso é um reflexo do armamento liberado para toda a população, sem um controle devido, porque quando você libera o armamento para todo, não tem nenhum departamento que consiga ter o controle absoluto de todas as armas que são vendidas e para quem são e para que vão usar, né? Eu sou totalmente contra a questão de liberação de armas para a população, e lá nos Estados Unidos há essa política, né? Eu acho sim que deve haver uma facilitação para quem gosta, para quem pratica esporte, e para quem realmente justifica a necessidade de ter uma arma, seja em casa ou seja para portá-la, né? Há muitos questionamentos em relação a isso, por conta do aumento da violência e etc. Mas esta é a minha opinião, eu sou totalmente contra neste sentido. E vamos lá também comentar sobre essa outra notícia que você também está observando aí na tela do vídeo, hoje o presidente Lula sancionou a ampliação de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Eu lembro que isto era uma promessa de campanha do presidente Lula, que quando chegasse ao poder novamente, isso em 2022, ele dizia que ia baixar o imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E hoje ele cumpriu a promessa. Eu vou ler aqui essa reportagem que está aqui no PB Agora. O presidente Lula sancionou nesta quarta-feira, dia 26, a lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para pessoa física, para contribuintes que recebem até R$5.000. A medida é uma das mais aguardadas de 2025 na área econômica. Também estabelece desconto no imposto de renda para quem ganha até R$7.350. As novas regras passam a valer já para a declaração do próximo ano. A iniciativa promove uma atualização na importante política de distribuição sobre a renda e reforça o compromisso do governo do Brasil com a melhoria do poder de compra da população, o estímulo ao consumo e o incentivo à formalização. No total, cerca de 15 milhões de brasileiros serão beneficiados pela nova lei. 10 milhões deixarão de pagar o tributo e 5 milhões terão redução no valor devido. Equilíbrio fiscal. Para manter o equilíbrio fiscal e compensar a redução na arrecadação, a legislação estabelece incremento na tributação de altas rendas a partir de 600 mil anuais. A previsão é de que cerca de 140
1.000 contribuintes de maior renda sejam alcançados pela mudança. A cobrança é gradual, com a alíquota máxima de até 10% sobre os rendimentos. Contribuintes que já pagam essa porcentagem ou mais não terão mudanças. Dessa forma, não haverá impacto fiscal adicional, não há necessidade de corte de gastos e nem serviços públicos prestados à população será afetados. Aí, muito importante essa isenção de imposto de renda, e como eu li aqui na reportagem, serão 15 milhões de pessoas beneficiadas de forma direta. 10 milhões que recebem até 5 mil reais não pagará mais imposto de renda, e quem ganha até 7.350 reais terá uma diminuição na alíquota de cobrança do imposto de renda. Ontem eu estava conversando com alguns amigos e um professor que eu gosto muito de coração, e a gente conversava falando sobre muitos assuntos, e a gente tocava também até nesse assunto do imposto de renda, e ele disse, não, mas ainda não vai me atingir, né? Graças a Deus, o professor hoje está ganhando um pouco melhor e não vai atingir a ele ainda. Mas aí eu dizia a ele que já era um grande avanço já, porque há mais de 10 anos que estava parado essa questão da isenção de imposto de renda, né? E agora voltou e vai beneficiar esses 15 milhões de brasileiros e brasileiras, homens e mulheres trabalhadoras do nosso país. E é um avanço muito significativo, uma promessa de campanha do presidente Lula cumprida, mais uma, né? E eu fico feliz porque hoje nós temos realmente um presidente que atua para o bem comum, né? Como é importante a gente pensar em todos, não só em uma classe. A gente observa que nesses 3 anos de mandato do presidente Lula, ele tem atuado em todos os setores, beneficiando a população em geral. Então, parabéns, presidente, pela a sua firmeza e o seu compromisso com a população brasileira.